Oi gente, eu sou a Mariana, esse é o Conto Encanto e olha eu metendo a minha cara nesse canal aqui de volta! Agora, uma vez por mês, eu vou aparecer aqui no epílogo o nome desse novo quadro que a gente tá fazendo e todo mês a gente vai escolher um livro pra destrinchar ele completamente, desde autor, contexto, personagens, easter eggs, tudo que tiver na internet falando sobre uma mesma obra a gente vai trazer aqui pra vocês. E hoje a gente já começa na onda do projeto da Yara e vamos falar não de um livro, mas vamos falar de 13, vamos falar de Desventuras em Série. O primeiro livro da série foi lançado em 1999 pelo autor Lemony Snicket, que é o pseudônimo de Daniel Handler. Lemony Snicket é um personagem indireto dentro da série, ele conversa com o público, vai dando algumas pistas da própria história e contando mais ou menos por que ele tá tendo que narrar aquele livro. Depois de Desventuras em Série, Daniel ainda escreveu mais 15 livros sobre o pseudônimo de Lemony, incluindo a autobiografia de Lemony Snicket. Quando o Daniel estava procurando uma editora pro romance que ele tinha escrito, a editora que ele encontrou falou pra ele que o melhor que ele tinha a fazer era escrever uma história infantil. Daniel odiou essa proposta porque ele próprio odiava livros infantis e o que a editora falou pra ele é que ele deveria escrever um livro que ele gostaria de ter lido quando ele tinha 10 anos. Meio contrariado, ele pegou um manuscrito de uma história gótica um pouco zoeira assim, só deu uma alterada para parecer um pouco mais leve, que contava a história de crianças crescendo sob situações adversas. E para surpresa total de Daniel, a editora amou. Os 13 livros da série contam a história dos órfãos Baudelaire, Violet, Klaus e Sunny, que tornam-se órfãos após um incêndio destruir a casa deles e acabar matando os pais deles junto. Um dos pontos mais interessantes da história é a sua ambientação, que é completamente anacrônica. Ninguém sabe aonde exatamente no espaço e no tempo essa história se passa. Aparentemente, quando você começa a ler o livro, ele tem uma pegada mais vitoriana e você acha que é uma história um pouco antiga. À medida que o enredo vai passando, as crianças têm acesso a algumas tecnologias que eram muito atuais na época. Por exemplo, um computador com reconhecimento facial, nunca que existiu na época vitoriana. E o autor nunca te diz exatamente aonde eles estão. Eles sempre estão em algumas cidades que não existem, efetivamente, mas sempre existem referências a países conhecidos, como, por exemplo, uma viagem que as crianças deveriam fazer ao Peru. Os livros, no geral, estão sempre parodiando alguma outra história, principalmente os romances de Charles Dickens, e também satirizando alguns contos de fadas. O autor coloca muitas referências dentro da sua narrativa, a começar pelo nome dos órfãos Baudelaire, que é uma referência a um famoso poeta francês chamado Charles Baudelaire. Mas não só isso, vários personagens têm nome de autores famosos, como por exemplo o Sr. Poe, que é um banqueiro, seu sobrenome é uma referência a Edgar Allan Poe. Inclusive os filhos do Sr. Poe se chamam Edgar Poe e Allan Poe. Temos também outros personagens, durante todos os 13 livros tem várias referências a autores, como por exemplo a Georgina Orwell, que é uma referência a George Orwell, e assim por diante. Os livros já foram traduzidos para 41 idiomas e já venderam mais de 60 milhões de cópias no mundo inteiro. São no total 13 livros, todos têm 13 capítulos, a não ser o último livro chamado O Fim, que tem 14 capítulos. Além disso, 13 parece ser um número meio emblemático para Daniel. O último livro foi lançado numa sexta-feira 13, assim como a série que estreou na Netflix na última sexta-feira, que era uma sexta-feira 13 também. Daniel, além de ser o autor dos livros, ele também é o roteirista da série que foi lançada pela Netflix. Além da série, existe um filme que foi lançado pela Nickelodeon em dezembro de 2004. Daniel inicialmente era o roteirista e chegou a fazer 8 rascunhos do roteiro para o filme, e no final dos contos ele foi substituído. Outras pessoas que também foram substituídas no filme foi o diretor e o ator escolhido para fazer Count Olaf. No final, o ator que interpretou o Count Olaf foi o Jim Carrey, mas inicialmente era para ter sido o Johnny Depp. O diretor do filme inicialmente era para ter sido o Tim Burton, ele acabou abandonando o projeto na metade e Depp foi com ele. E no final das contas, todos os livros são só uma grande brincadeira do autor, porque ninguém sabe exatamente o que foi que aconteceu com os Baudelaire, porque os 13 livros são apenas a interpretação que Lemony Snicket deu de todo o acontecimento da vida dos Baudelaire. A gente não sabe até onde isso é real ou não, ou se isso é só uma invenção do Lemony, que no final das contas é uma invenção do Daniel. Se você quiser saber mais sobre a série, a gente vai deixar aqui nos cards um vídeo que a Yara já fez, falando tudo sobre as gravações, sobre os autores e sobre como a Netflix vai apresentar essa história pra vocês. Se vocês gostaram desse novo formato, deixa um like aí, por favor, se inscreve no canal e deixa pra mim nos comentários qual é o livro que você quer que a gente fale sobre nos próximos meses. Então siga o Conto Encanto em todas as redes sociais, a gente se vê por aí, beijos e tchau!